Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas de Ciências e vamos para mais uma aula aqui do nosso canal e o assunto de hoje é matas ciliares. Vamos lá? Bom, pessoal, esse nome é um pouco, estranho, né? Matas ciliares, eu posso também chamar de florestas ciliares, tá bom? Esse nome é uma comparação com os nossos cílios, os cílios que você tem aí no seu olho. Os cílios têm uma função, não sei se você sabe qual é, mas é proteger o seu olho contra poeirinhas que podem cair, contra o suor que pode atingir o seu olho. E as matas ciliares têm uma função muito parecida, só que em relação aos rios, tá bom? Aos rios, aos corpos d'água, lagos, represas e tudo mais, tá bom? Elas protegem de várias maneiras os nossos corpos d'água, né? Os nossos leitos de água, os rios, riachos, lagos e tudo mais. Então, toda vez que eu falar corpos d'água, eu estou falando de alguns desses locais que você sabe que você pode encontrar água aí. Tudo bem? Então, pessoal, como que as matas ciliares são importantes? Por que elas são importantes? Porque elas protegem o rio, por exemplo, né? A primeira função é segurando o solo aqui na lateral, ó. Se você observar esse rio aqui, né? Você vê que tem muita erosão do solo aqui na lateral. O que é erosão, né, professor? Erosão é quando o solo vai se desgastando e vai caindo dentro do rio, por exemplo. E isso pode causar o assoreamento que a gente vai explicar mais para frente. Além de causar, por exemplo, desmoronamentos. Você vê, tem um carinha aqui, né? Ó, olha o tamanho desse barranco. Alguém pode cair. Podem ter casas perto dessas encostas também que podem acabar indo junto com esse tipo aqui de erosão, tá? Isso acontece não só na beira de rios, acontece também em outros ambientes. Toda vez que você retira a vegetação dali, você está retirando as raízes das plantas. E as raízes acabam segurando o solo ali dessa região, tá bom? Então toda vez que você tem um rio e você desmata, né, você tira a vegetação dessa lateral aqui dos rios, você tira a mata ciliar, ela fica desprotegida. E a própria água do rio, né, quando chove, aumenta, depois diminui, depois sobe de novo, ela acaba arrancando essa terra aqui da lateral e causando essa erosão. Olha aqui a diferença de um rio, ó, que tem a mata ciliar. Você vê que não acontece esse tipo de erosão aqui e o rio continua fluindo, sem deslizamentos, sem desgastar as bordas ali, tá bom? As matas ciliares também vão fazer uma filtragem de lixo, de resíduos que podem ter ali no entorno desses rios. Então, por exemplo, se você tem um monte de árvore e vegetação no entorno desse rio, se vier uma chuva trazendo, né, sedimentos, o que são sedimentos? São pedacinhos de rochas e terra, tá? Ela segura esse tipo de coisa. Também vai segurar poluição, lixo, garrafa plástica e tudo mais, protegendo o rio, então, desse tal assoreamento que a gente falou. O que é esse assoreamento, né, professor? O assoreamento é quando a água das chuvas que vem, né, naquela enxurrada, leva sedimentos e começa a soterrar o rio, tá bom? O rio vai sendo soterrado mesmo. Isso causa inundações, né, porque aquela água vai ir para algum lugar. E às vezes vai matar o rio, você vai secar o rio de tanto assorear, de tanto sedimento, de tanto resto de terra, de rochas e de lixo que eu vou colocando ali. As matas ciliares dos dois lados do rio vão impedindo que esse rio sofra esse tal assoreamento. Entendeu? Aqui temos 4 exemplos, ó, de rios que estão sendo assoreados, né? Olha esse aqui, o tanto de sedimento que já tem aqui, formou uma ilha mesmo, né, ó, no meio desse rio. Aqui também eu tenho um outro exemplo, né? Esse aqui já está um rio quase seco, né? E esse aqui também, ó. Você vê que só tem alguns matinhos aqui do lado, né? Não tem árvores, não tem arbustos, não tem nada. Isso faz com que esse rio vá aos pouquinhos morrendo, né? Por sedimentos mesmo. Tá bom? Então, pessoal, resumindo, né? As matas ciliares, então, vão impedir erosão, vão impedir lixo, vão impedir o assoreamento por causa disso. E, por lei, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais de lei mais à frente, mas as matas ciliares precisam ter 30 metros de largura, né? Que dá mais ou menos aí 30 passos largos de mata.
Provavelmente você já viu que a maioria dos rios não tem essa mata aqui e precisam ser reflorestados. Precisamos plantar mais árvores no entorno do rio. Eu vivo aqui numa cidade, né, em Jaboticabal, aonde o rio ficou por muito tempo sem mata ciliar. E a própria população foi plantando mudinhas de árvore, né? Perguntou aí para os engenheiros florestais, para os biólogos, que tipo de árvore que eu posso plantar para recuperar aqui o rio. E depois, né, de uma ajuda desses profissionais, acabou se replantando e hoje em dia tem uma matinha ali em volta do rio e ele voltou a aumentar bastante o volume de água, né, a quantidade de água que flui ali. Então, é positivo você reflorestar, dá para recuperar os rios, mesmo depois que eles foram degradados, né, mesmo depois com a poluição que ocorreu ali, tá bom? Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês de tudo isso que a gente falou para a gente relembrar. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. E conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível, retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, e até os poluentes evitando mesmo. A contaminação das águas. Se eu retirar, começar a construir casa aqui na beirada do rio, sem a mata o que pode acontecer os quando deslizamentos chove? E a poluição vão aumentar. Né? Erosão, além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Tem mata, tá bom? Então eu garanto ali com que esse ambiente fique vivo novamente, né? Cheio de vida, de animais e tudo mais. Entendeu isso? Pessoal, além disso, a gente fala que a gente pode plantar água, né? Que negócio é esse, né, professor? Plantar água, né? Na verdade, todo rio tem uma nascente, um local onde ele brota, né? Se não houver mata ao redor dessa nascente, o rio seca, tá? O rio inteiro acaba morrendo porque eu desmatei a nascente. Provavelmente se você conversou com alguém mais velho, já com seu avô e bisavô, ele já deve ter falado: ah, tinha muito rio aqui e depois plantaram cana, desmataram, criaram boi, construíram cidade e hoje em dia não tem mais rio. E isso aconteceu com muitas nascentes, tá? Só que não tá tudo perdido. Se a gente refloresta a área de nascentes, os rios podem voltar também, tá? Rios inteiros podem voltar a correr naquela região e atrair vida, né? A gente viu ali no videozinho anterior. Nós temos, então, animais que vão atrás da água, animais que vão viver ali naquela região de mata ciliar. Então a gente pode sim recuperar a vida plantando árvores, como se fosse mesmo plantar água novamente, tá bom? E a qualidade do ar tem influência por causa das matas, pessoal? Aonde você acha que o ar está melhor para respirar? Nessa figura da esquerda aqui ou nessa figura da direita aqui, ó, né? Nessa avenida ou no meio dessa mata? Você vai falar: ah, professor, claro que está melhor para respirar aqui, né? E por quê, pessoal? O que você vê que falta aqui, ó? Falta muita vegetação. Você vê uma plantinha ou outra ali perdida, né? Umas arvorezinhas, mas ainda falta muita área verde, né? Faltam praças, parques nas cidades. E aí o ar fica ruim para respirar, tá bom? Por que ele fica ruim para respirar? Por causa do seguinte: quando você respira e passa por uma área de mata, você sente o ar bom para respirar, né? Você fala: nossa, que ar puro, né? Na verdade, pessoal, as árvores, elas liberam uma grande quantidade de vapor de água, tá bom? Elas liberam gás ali, umidade nesse ambiente. E isso melhora a sua qualidade do ar. Além das árvores também sugarem gás carbônico ali que a gente libera na queima de combustíveis e manter o ar mais puro de fato. Quanto mais vegetação tiver, mais úmido vai ser o ar, e quanto mais úmido, melhor é para a sua respiração. Se você duvidar que a árvore aí produz respiração, né, que a árvore produz essa transpiração, esse vapor de água, você pode fazer um experimento aí na sua casa mesmo. Pega um saquinho de plástico, tá bom? E um barbante, tá? Ou um durex, uma fita que você consiga prender a boquinha desse saquinho. E amarra em qualquer planta que você tenha na sua casa, de preferência uma planta que tenha folhas, tá? Em grande quantidade. Se tiver pouquinha folha, vai demorar até você perceber. Se você
empacotar essas folhas aí e fechar, não deixar o ar dali de dentro sair. E deixar essa planta no sol, depois de algumas horas você vai perceber que aquele saquinho está cheio de gotículas de água. Aquelas gotículas de água saíram das folhas das plantas. Tá? Durante esse tempo, as outras folhas que estão fora também liberaram umidade ali, só que ela vai sendo espalhada pelo ar. Por isso que é tão bom respirar, né, quando tem vegetais, quando tem plantas por perto. Tudo bem? As matas ciliares, pessoal, e os cursos de rio, né, e de corpos d'água são protegidos por lei, pelo Código Florestal, tá bom? De 2012. E eles determinam que em uma nascente de rio tem que haver 50 metros de árvore em volta, tá? Se o rio tiver 10 metros, né, que boa parte dos nossos rios tem esse comprimento, ele tem que ter uma mata ciliar de 30 metros, tá? Se a largura do rio for maior que 10 metros e menor que 50 metros, a mata ciliar deve ser de 50. Se o rio for de 50 a 200 metros, rios maiores, a mata ciliar deve ter 100 metros. E rios maiores aqui, ó, como por exemplo de 200 a 600 metros, a mata deve ser de 200 metros. E ela vai aumentando, até chegar aqui matas ciliares de 500 metros, né? Em rios que são muito largos, por exemplo, maiores de 600 metros. E as represas e reservatórios que a gente constrói também deve ter ali algumas árvores em volta, se a gente quiser manter esse ambiente conservado, tá bom? Então também aqui devem ter matas de 15, 30, 50, 100 metros aí, protegidas pelo Código Florestal. O Código Florestal é uma lei que protege aí as nossas florestas, os animais, o nosso patrimônio ambiental brasileiro, tá bom? Se você pesquisar aí, você vai ver que é uma lei que tem vários artigos lá, cada um protegendo uma parte do nosso meio ambiente, tá bom? E punindo quem não respeita essas regras, tá bom? Tá ok? Bom, pessoal, como recado final aqui dessa aulinha rápida que a gente teve, né, sobre matas ciliares. Sem florestas, pessoal, o Brasil não tem água, não tem chuva, não tem clima necessário para a gente produzir comida, tá? Por isso que a gente fala que sem florestas não há vida, sem floresta, sem vida. E aos pouquinhos a gente está acabando com essas florestas sem perceber que um dia a gente não vai conseguir mais produzir alimento para comer se nós não tivermos essa umidade. Não sei se vocês sabem disso, mas o rio Amazonas, né, conhecido por ser gigantesco, na verdade, existe um outro rio acima daquele rio, tá bom? É um rio aéreo que a gente chama, tá? É a umidade que sai da Amazônia e que vem aqui para a nossa região também. Vem aqui para o sul do Brasil, né, para o sudeste, para o sul, para o centro-oeste, e acaba chovendo. Uma grande quantidade de chuvas que a gente tem durante o ano é por causa da Amazônia. E se a gente acabar com a Amazônia, essa chuva para de vir. E aonde a gente produz mais alimento no Brasil é aqui na nossa região, no sudeste, centro-oeste e tudo mais. Sem as florestas, nós não vamos conseguir plantar comida, tá bom? Dá para denunciar crimes ambientais, professor? Dá, existem várias formas, tá? A mais comum é utilizar o telefone da Polícia Militar, 190, ou da Polícia Ambiental, que cada cidade acaba tendo um número, tá bom? Você também pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, e fazer uma denúncia também contra um crime ambiental. Ou, uma alternativa é você fazer uma denúncia online em órgãos como o Greenpeace.org, tá? Que cuida aí de grandes crimes ambientais, por exemplo, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você consiga aí resolver os exercícios de mata ciliar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Belezinha? Então, valeu, tchau!